Então, retomamos, né? Nós paramos nesse falando sobre proatividade, né? Que é o nosso terceiro tópico. Por que é importante ter atitude e iniciativa? Então, nós estamos falando ainda da proatividade. A proatividade é uma das qualidades mais procuradas pelos empregadores, ou seja, os empregadores são os donos das empresas, né? Os diretores de uma empresa esperam que seus subordinados tenham o mínimo de independência e sejam capazes de apresentar resultados e soluções para problemas, antes mesmo de serem requisitados para isso. Ou seja, que nós viemos falando da proatividade, né? Então, por exemplo, você está com um problema, alguma coisa que você sabe que você é capaz de resolver, não precisa ficar esperando seu gestor, seu supervisor, né, para que ele ajude a resolver, né? Talvez são algumas coisas bem simples que os colaboradores, ou seja, os funcionários, conseguem resolver e ele fica esperando. Então, por isso, hoje em dia, os gestores, os empregadores, os donos, né, das empresas estão cada vez mais procurando pessoas que sejam proativos, né? Aquele que não espera ordens para solucionar a adversidade demonstra que é uma pessoa de atitude, com características de liderança. Além disso, a proatividade também demonstra que a pessoa conhece a estrutura do lugar em que trabalha e tem dedicação e comprometimento com seu ofício, gerando admiração e reconhecimento por parte dos seus colegas e superiores. Ou seja, a gente acaba sendo exemplo ou mesmo se destacando, né? No caso, falou, pode ser até características de liderança por tomar iniciativa de ser uma pessoa proativa, pode ser de exemplos simples, como aqueles que eu citei, de arrumar um arquivo, de limpar algum lugar que derramou café na sua mesa, alguma coisa, mesmo de jogar o lixo. Então, são exemplos de proatividades que a gente pode se destacar na empresa, ou seja, pelos colegas, pelos superiores, vai falar, eu vou pedir para aquela pessoa um favor, porque sempre ela é proativa, então ela sempre ajuda, ela sempre responde, ela sempre dá algumas dicas, então nesse sentido, é a pessoa que tem a proatividade. Quais são os limites da proatividade? Ou seja, é bem interessante também a gente saber sobre isso, né? Só ser proativo, mas vai que a gente pode exagerar também na proatividade. Então, apesar de ser uma qualidade extremamente positiva, a proatividade também tem seus limites. É preciso tomar cuidado para que a iniciativa no ambiente de trabalho não se torne uma atitude inconveniente, que acaba atrapalhando o seu desenvolvimento profissional. Ou seja, a proatividade, o que acontece? A gente é muito proativo, ajuda muitas outras pessoas, faz muitas coisas que está para trás para fazer, né? Toma a iniciativa de fazer, mas o que acontece? Pode prejudicar nesse sentido, a gente pode acabar deixando de executar as nossas tarefas para ser proativo com outras pessoas. Então, tudo tem um limite, né? Então, pode também acabar atrapalhando um pouco o nosso desenvolvimento profissional. Aí eu sou uma pessoa proativa, sim, mas aí tudo tem que ter um limite, né? Então que eu não posso exceder aquele limite, ou seja, acabar deixando de desenvolver a minha tarefa profissional para fazer a parte de ser proativo. Dar opinião em questões que não são de sua competência pode ser um tiro no pé também. Além de ficar parecendo pedante aos olhos dos outros, tudo o que você disser passará a ser desconsiderado. Se o seu conhecimento é em uma área superficial, evite dar palpite sobre o assunto. O ideal é permanecer apenas no seu campo de responsabilidade e deixar que os outros façam o trabalho deles. Ou seja, né, um exemplo bem claro sobre isso é como a gente é proativo demais, acaba criando um pouco de mais intimidade com o gestor e a gente acaba querendo fazer ao serviço do gestor, ou achando que sabe mais do que ele, a gente está sobrepondo a ele, né? Ou dando palpites desnecessários sem a gente conhecer daquele assunto, né? Então, a gente também tem que prestar atenção sobre isso.
Estimulando constantemente esse hábito, com o tempo, a proatividade no trabalho será algo que passará a estar incorporada na forma como você lida com o mundo e com as possibilidades de que ele te oferece todos os dias. O nosso outro tema e último tópico que nós falaremos, que nós falamos da motivação, criatividade e proatividade. Identificação de talentos. Afinal, o que é um talento? De maneira simples, são pessoas totalmente alinhadas à cultura e ao valor da empresa em que estão e que apresentam alta performance. Os talentos possuem, por exemplo, um bom resultado, um cumprimento de metas e avaliação de competência de desempenho. Que talento? E como eu posso me tornar um talento? Não existe uma receita, até porque muitas vezes você pode ser considerado talento em uma organização, mas na outra, não. Mas não na outra. Existem, no entanto, alguns conselhos que podem te ajudar a se desenvolver como um talento. O primeiro passo é o cuidado profundo com a sua formação educacional e a sua preparação para o mercado de trabalho. Este é o alicerce para ser visto como um talento pelo mercado. Faça um bom curso e durante todo o período da universidade procure se engajar em projetos relacionados à sua carreira. Projetos sociais, de sustentabilidade e projetos que lhe propiciem uma visão de mundo e de negócios mais abrangentes. A carreira. Atração e retenção. Toda empresa procura sempre atrair e reter esses talentos. Para identificá-lo, costuma implementar alguns sistemas de avaliação. É através de um bom modelo de metas e performance que as empresas buscam atingir sua visão de longo prazo. E as metas estão refletidas ano a ano para atingir essa visão. O que você faz no seu dia a dia, sua rotina de trabalho, contribui para a empresa permanecer viva, mas dificilmente ela dará saltos de resultados olhando somente para o dia a dia. Ou seja, esse identificando talento pode ser, por exemplo, vocês, como jovem aprendiz, É um exemplo também. Então, o que vai ser? A empresa vai estar identificando como se fosse um talento para você ter uma carreira profissional, pode ser dentro da empresa, Se você é uma pessoa que se destaca, que tem tudo aquilo que nós falamos até agora, motivação, criatividade e proatividade, provavelmente você pode ser um talento dentro daquela empresa e é onde você vai poder ter uma carreira profissional e ter um crescimento dentro daquela empresa. Então, ela acaba retendo aquela pessoa, no caso o jovem, para que ele vire um funcionário efetivo dentro da empresa, para que ele tenha uma carreira profissional. Então, o que nós tínhamos para passar para vocês era sobre isso, do modo planejamento e organização, dos 4 temas. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.